Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar no vídeo de hoje é sobre aquela expressão bem conhecida que a gente já ouviu em algum momento da nossa vida. A grama do vizinho ela é mais verde, ou a grama do vizinho é mais bonita, mas apesar de pequenas variações, ela sempre quer dizer exatamente isso, que não necessariamente o vizinho, mas as outras pessoas com as quais a gente tem contato ou convívio, elas parecem levar vidas muito mais satisfatórias do que as nossas. As coisas que elas têm são melhores, a família, os relacionamentos são melhores, tudo que o outro tem automaticamente se torna muito melhor do que a gente. E isso cria uma série de angústias no nosso coração. O que poucas pessoas sabem é que existe de fato a síndrome da grama verde. Isso é uma condição que acomete preferencialmente as digníssimas. Quando eu falo preferencialmente é que ocorre mais nelas do que nos homens. E isso vai gerar uma série de transtornos e uma série de problemas. A gente vai assistir esse vídeo aqui ao lado e ele representa muito bem essa questão que eu estou trazendo para vocês. Ele vai nos revelar um comportamento de uma digníssima frente a essa realidade, onde uma digníssima tem tudo, mas ela não consegue simplesmente aproveitar, não consegue ter nenhum tipo de prazer, porque ela sempre olha para aquilo que os outros têm e ela tenta definir o próprio padrão de sucesso baseado no que ela enxerga nos outros. Então ela sempre se sente inferior e nada do que ela tem vai prestar. Então elas são impulsivamente levadas a destruir as próprias relações para tentar ter uma vida diferente. E isso é o que vai destruir elas. Vamos assistir esse vídeo e depois vamos voltar com alguns comentários importantes. 10 anos e estou há 10 meses solteira. Ninguém me contou que estar solteira nos dias de hoje é tão insalubre. Apesar do meu casamento não ter dado certo, o meu ex-marido é uma ótima pessoa, um homem de caráter, de índole, maravilhoso. Na verdade, deu certo enquanto durou. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa ponderar. As digníssimas têm uma dificuldade muito grande de admitir que aquilo que elas fazem resulta em um fracasso enorme. Então, deu certo enquanto durou. Se tivesse dado certo de fato, seria um sucesso e se manteria até hoje. Mas ela fala isso, não deu certo enquanto durou, como uma forma de esconder a verdade, que ela jogou fora a própria relação a troco de nada e agora se arrepende. Mas o meu marido era tão bom, por que não viu isso antes? Por que não percebeu isso? São questões que a gente sempre tem que ponderar. Você está dizendo que é insalubre porque você é muito exigente? Não é nem isso. A verdade é que o mínimo não é ofertado. As pessoas não sabem nem conversar. Se eu colocar aqui para vocês os prints das mensagens que eu recebo, da forma que eu sou abordada, é desesperador. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Tanto homens quanto os digníssimos com mais de 30 anos, eles não querem viver contos de fadas. Eles não querem mais aqueles relacionamentos de você ficar andando de mão dada, dar beijinho na boca, tomar um sorvete. Os caras não querem isso. O que os caras querem é intimidade. Então, quando os caras veem você, uma digníssima já de idade, já separada, já com passado, eles não estão buscando você para tentar ter esse relacionamento de segundo grau, relacionamento adolescente, onde as coisas são tão bonitas. O que eles querem é a intimidade, porque você não tem nada a oferecer a eles além dessa intimidade. A única coisa que você tem de atraente na sua vida para eles é isso. Então é isso que eles vão buscar com você. Quem queria ter uma vida a seu lado era o seu marido. Era o homem que estava se dedicando para te fazer feliz. Só que esse homem, minha querida, infelizmente você jogou fora. Então todos os outros não vão querer nada sério com você. E quando você encontra alguém legal, a pessoa simplesmente não está interessada. Não é que quando você encontra alguém legal, não está interessado. É que os homens que você quer, de alto status, não querem você. Porque os homens de alto status podem conseguir coisas muito melhores do que você. Então eles simplesmente não se importam. Eles podem conseguir mais novas, mais bonitas, sem esse passado. Então eles vão dar preferência para esse tipo de digníssima. Você já não é aquele material da mesma juventude. Ainda que na sua juventude você tenha sido extremamente desejada, e eu acredito que pode ser o caso, isso já passou. As coisas não funcionam mais assim para você. As pessoas, os homens que te olham, eles enxergam oportunidade de interesse físico. Nada além disso. O momento que você tinha de alto poder de decisão e alto poder de rejeição já passou. Agora esses são os homens que têm o poder de decisão e de rejeição. E é isso que te fere.
Então, não é que os homens não estão interessados, são os homens que você quer. Porque os homens de baixo status que poderiam combinar mais com você, com vidas que vêm de uma história totalmente complicada como a sua também, esses você não quer. Esses você rejeita. Você só está experimentando aquilo que você fez a vida inteira. Assim como todas as digníssimas fizeram. E é triste, né? E o pior é que eu me vi me colocando em situações de que, poxa, a pessoa não tá interessada, mas eu penso, pô, mas é um cara muito legal e tal, vou dar uma insistida. Cara, ele não tá interessado. E também de preocupação por saber o que tem disponível no mercado. Mas acordei a tempo de entender que eu também sou uma mulher muito da hora e que me ter é um puta privilégio. Sei lá, só desabafando mesmo. O que tem disponível no mercado são os homens que regulam com o seu próprio nível. Só que o seu próprio nível é justamente aquilo que você não quer, porque você foi iludida muitas vezes pela conversa de amigas. As amigas são especialistas nisso. Uma coisa que nós já estudamos aqui nos nossos vídeos é que um dos prazeres que as digníssimas têm é destruir os relacionamentos das outras. Muitas vezes uma digníssima, ela não tem um relacionamento bom. E ela se ressente quando vê você em um bom relacionamento. Então o que ela faz? Ela começa a chamar você. Não, fulana, acaba com isso. Sabe, a vida de solteira é muito melhor. Vamos começar a sair, vamos começar a aprontar. Sai dessa. Ela não está fazendo isso visando o seu bem. Ela não está fazendo isso porque ela quer a sua felicidade ou ao menos porque ela realmente acredita no que está dizendo. Ela só está fazendo isso como uma forma de sabotar a sua relação. Ela está falando isso para tirar você do relacionamento em que você está, para que todas fiquem niveladas por baixo. Assim ninguém vai ser feliz. Se ninguém é feliz, a própria infelicidade não é tão dura assim. Porque, afinal de contas, você está vivendo no mesmo padrão que todos os outros. Então, não se torna culpa sua. Essa é a grande vontade de todas as digníssimas. Nós já estudamos, por exemplo, que elas se recusam a assumir a responsabilidade. Então, o que elas fazem? Para não assumir a responsabilidade de que elas estragaram a própria vida, elas precisam convencer todas as pessoas a estragarem a própria vida também. Assim, todos por baixo, a voz de que a acusa, a consciência que dói, vai ser simplesmente silenciada. Porque você deu ouvidos a ela. Uma digníssima madura precisa aprender de uma vez por todas isso. Para de ouvir as amigas. As amigas, elas só querem te destruir. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome que acomete tanto as digníssimas, que é a síndrome da grama mais verde do vizinho. A primeira coisa que eu preciso falar com vocês aqui é que essa síndrome, tá, da grama verde, ela não é de fato um diagnóstico em si. Entretanto, é uma condição muito conhecida que vai gerar uma série de problemas emocionais e principalmente leva as digníssimas para uma disforia, tá? Disforia, entenda como disforia como um estado de desconforto ou insatisfação muito grande, uma infelicidade, uma angústia. É algo que não sai do coração da pessoa. Isso ocorre pelo seguinte: quando você olha para o estilo de vida que outra pessoa está levando e você julga a outra pessoa muito mais feliz que você. Isso acontece principalmente em digníssimas casadas, que quando elas veem as amigas que são solteiras, ela acredita que as amigas são muito mais felizes em todos os sentidos, possuem muito mais liberdade, possuem uma sensação de autoestima muito grande. E ela começa a invejar isso, e ela começa a se ressentir do próprio relacionamento. As digníssimas têm a tendência de acreditar que os relacionamentos que elas possuem são o causador da infelicidade delas. E elas acreditam que o que vai livrá-las da infelicidade é acabar o casamento, é acabar o namoro, é acabar a relação, porque ela quer ser feliz como as amigas. E é isso que aconteceu aqui no lado desse vídeo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe uma questão psicológica de que a familiaridade gera desprezo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu saí da comunidade que eu morava lá no Rio e fui morar na primeira casa aqui em Teresópolis, nós tínhamos uma vista maravilhosa. Não que a gente não tenha na atual casa, mas ela existe deslumbrante, aquela vista que a gente tinha. E todos os dias eu passava naquela vista, olhava pela janela e falava: meu Deus, que coisa maravilhosa, como eu sou sortudo em ter isso. Entretanto, os dias foram passando, os meses, os anos, e aquilo que sempre chamava a minha atenção, me cativava, simplesmente parou de chamar tanta atenção. A familiaridade com a qual eu comecei a conviver me fez olhar para aquilo como algo natural. Se antes, no momento que eu tive contato primeiro com aquilo, era tão espetacular, posteriormente a isso passou a ser algo comum na minha vida. Deixou de ser aquilo tão maravilhoso. Então, muitas vezes, as digníssimas são levadas a imaginar
que isso, né, essa falta de empolgação que essas coisas levam no primeiro momento e se tornam comuns depois, seria um sinal de que o relacionamento não está dando mais certo. Seria um sinal de que a felicidade dela não existe mais, como não existe o amor. E isso faz elas desejarem acabar a relação porque elas começam a parar de ver sentido nisso. Então aquilo que gerava uma felicidade tão grande em um primeiro momento começa a não gerar mais. Mas isso não significa que aquilo perdeu o que era especial. Você apenas se acostumou com aquilo. E aliado a essa sensação, nós temos uma outra questão psicológica muito bem conhecida que nós conhecemos como a falácia da chegada. Tá, o que é a falácia da chegada? Muitas vezes nós imaginamos que quando alcançarmos determinadas posições, status, coisas, nós seremos plenamente felizes. Então, quem nunca teve nada na vida, ele sempre pensa da seguinte forma: quando eu conseguir tal coisa, aquele emprego, aquela formatura, aquele relacionamento, eu vou ser muito feliz. Só que aí o que acontece? Quando você finalmente consegue aquilo que você almejou a vida toda, vai acontecer esse processo da familiaridade gerando desprezo eventualmente. E isso torna a sua posição inicial miserável. Porque se antes que você não tinha nada e vivia em pleno sofrimento, você pelo menos tinha uma esperança de que ao alcançar aquilo, ainda que fosse uma esperança vã, você seria feliz. Mas as coisas não funcionam dessa forma. Então, quando você finalmente alcança aquilo que sempre quis, você vai perceber que está num estado pior do que o anterior. Porque se antes tinha esperança de felicidade, agora que você alcançou e não gerou a felicidade que você esperava, você fica num estado emocional pior. E é o que acontece com as digníssimas. Elas têm a falácia da chegada, imaginando que se livrarem dessa relação e alcançarem novamente a vida de solteiras, elas serão plenamente felizes. Mas quando elas finalmente conseguem a vida de solteira, destruindo tudo que elas construíram com outra pessoa, elas percebem que não é nada daquilo que elas queriam. Que essa vida simplesmente é incapaz de dar a felicidade plena que elas esperavam e precisavam. E isso deixa elas nesse estado emocional que a gente está vendo aqui. Ah, mas ninguém me falou que a vida de solteira era tão ruim. Exatamente, ninguém vai falar. Cabe a você cultivar as suas relações de forma que não deixe isso acontecer. Mas infelizmente as digníssimas insistem em deixar isso acontecer. E é isso que as destrói. Mas antes de continuarmos, eu quero falar uma novidade muito boa pra vocês. Conseguimos um patrocinador finalmente! É isso mesmo! Conseguimos o patrocínio da empresa de suplementos para musculação Heavy Sups. É exatamente isso. Então, você pode agora comprar o seu pré-treino, o seu whey, comprar tudo o que você precisa para o seu treino de musculação e investir em você, para que você se torne o homem que você sempre quis. E você vai fazer isso clicando no link que está no comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, e você vai usar o nosso cupom FURIA. Utilizando o cupom, você vai ter um excelente desconto na sua compra e você está ajudando a patrocinar o nosso canal. Exatamente isso. Finalmente, depois de tanto tempo, conseguimos. E eu preciso e quero honrar a confiança que o dono da Heavy Sups dedicou a mim. Então eu vou abençoar esse cara e eu peço a vocês experimentem o whey protein desse, que é coisa muito boa. É um padrão excelente, um padrão europeu de qualidade. Então, compre esses produtos. Utilizem o cupom FURIA pelo link que está aqui embaixo. Compre o que você quiser de academia lá e você vai estar patrocinando o canal e investindo em você, que é extremamente importante. Mas vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre essa questão desses padrões psicológicos. Uma coisa que as digníssimas pensam é o seguinte: eu estou infeliz dentro do meu casamento, eu vejo todas as minhas amigas solteiras felizes, então isso quer dizer que se eu ficar solteira também eu ficarei feliz igual elas. Isso simplesmente não é verdade. Um grande erro que as pessoas têm é que quando elas querem se mudar, né, mudar de bairro, mudar de país, de cidade, elas tentam ver apenas uma coisa importante: as taxas de felicidade de uma determinada localidade. As pessoas quando veem assim, em tal estado, em tal cidade tem as maiores taxas de felicidade, e eu vou para lá para que eu fique feliz também. Só que o que acontece? Se você vai para um local onde todo mundo é feliz, mas você não tem conexão emocional com essas pessoas, você se torna mais infeliz do que você estava. Porque estar entre pessoas felizes enquanto você mesmo é infeliz cria sensação de inferioridade e destrói a sua autoestima. O que as pessoas não entendem é que aquele grupo não é feliz pelo lugar em si. Eles são felizes por tudo aquilo que eles construíram em comunidade. Eles são felizes porque eles construíram juntos uma vida, uma sociedade que você não está fazendo parte. E se você for para lá, você não vai ser absorvido automaticamente.
E é isso que acontece nos relacionamentos. As pessoas acham que as relações, elas vão gerar felicidade apenas pelo fato de estar numa relação, sem entender que você precisa ativamente construir a felicidade com o outro. O casamento vai ficar ruim em qualquer momento se você não se dedicar a construir um casamento feliz com seu marido. E disso pode ser dito sobre todas as coisas. Todas as relações entre homem e digníssima são assim. E vários padrões cognitivos ou de pensamento impulsionam essa mentalidade da grama mais verde. Vamos ver algum deles. Por exemplo, o tipo do pensamento tudo ou nada. É quando nós vemos as coisas muito em preto e branco. A gente acha que ou você é feliz ou você é infeliz, sem entender que existem gradações. Existem todo um gradiente entre a felicidade e a infelicidade. E não é fatalista. Você se estiver infeliz não significa que você vai ser infeliz pro resto da vida. Você pode trabalhar de forma inteligente para buscar a felicidade. Esse pensamento de tudo ou nada leva você a sempre pensar: minha vida é ruim, aquela automaticamente é feliz. E as coisas simplesmente não funcionam dessa forma. Aí nós temos também o pensamento comparativo. Quando nós comparamos as nossas circunstâncias com as circunstâncias dos outros e nós concluímos erradamente que não estamos tão bem quanto eles. Só que a questão é, nós não vivemos as dores e as dificuldades de uma vida que simplesmente não é nossa. Todas as pessoas enfrentam lutas, só que as pessoas estão insistentemente tentando apenas mostrar o lado bom das próprias vidas. Quase ninguém chega e fala assim: a minha vida é uma porcaria, eu destruí tudo que eu construí porque eu sou uma pessoa ignorante. Ninguém fala isso. As pessoas tentam encontrar glamour no meio das porcarias de vidas que elas construíram. E isso leva as digníssimas, que são fortemente influenciadas pela inveja e pela comparação, a ficar olhando para os outros e achar os outros mais felizes. Nós temos também a questão da adivinhação, né? Que é um viés do cérebro que acredita que você pode prever o futuro. Por exemplo, se eu me mudasse para tal lugar, como eu dei o exemplo anterior, ou então se eu acabasse o meu relacionamento, eu seria feliz. É impossível você conseguir fazer essa adivinhação, porque você está projetando algo que você emocionalmente espera, mas que você não tem nenhum tipo de comprovação de que seria de fato assim. Você não consegue determinar a vida dos indivíduos. Ainda que a gente tenha realmente que se esforçar para melhorar, nós não temos controle. O que nós podemos fazer é lutar o máximo possível com as armas que nós temos. O que nós podemos fazer é buscar a felicidade com aquilo que nós temos na nossa mão. Mas entendendo que coisas ruins vão acontecer. E você vai ter que lidar com elas conforme elas acontecem e não simplesmente desistir de tudo. E antes de continuarmos, eu quero fazer mais um anúncio. É exatamente isso, agora são dois. Torne-se membros aqui do canal. Se você se tornar membro, você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, um canal exclusivo no Telegram a partir do nível 2, onde nós temos conteúdo sendo adicionado diariamente. Todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos já estão disponibilizados lá para os membros. Então, você vai ter um canal com mais de 10 mil pessoas, onde você vai encontrar amigos, pessoas que te acolhem, te aconselhem, e você vai ter acesso a todas as fontes de tudo que eu falo. Então, eu vou te formar moralmente pelos meus vídeos e intelectualmente por esse canal. Torne-se membro, onde eu vou te ajudar a enfrentar intelectualmente todas as mentiras que são contadas sobre os homens. E você vai entender mais sobre a psicologia masculina e das digníssimas também. A partir do nível 3, você vai ter acesso a uma plataforma com mais de 170 aulas e mais de 170 e-books, onde nós nos aprofundamos muito nos textos, nos assuntos, mas nós fazemos isso por meio de uma didática totalmente acessível. Então, estudando lá com a gente, estando lá, você vai entender que os sonhos que você tem, os anseios, os medos, as tristezas, as angústias, são compartilhados por todos os homens. Você não é uma anomalia. Os medos que você tem, os homens sempre tiveram. E eu vou te mostrar como esses homens fizeram no decorrer da história humana para se livrar delas e transformar isso em determinação, para que eles se tornassem o homem que eles sempre quiseram ser. E é isso que eu vou te apresentar. A possibilidade de que você se torne o homem que você sempre quis ser. Tá bom? E se tornando membro, como vocês sabem, vocês me ajudam a enfrentar o assédio jurídico que eu sofro. São mais de 10 processos, são 10 processos no momento, e eu preciso de ajuda para enfrentar eles. Se você se tornando membro, me ajuda a bater de frente contra todo esse sistema que odeia os homens, que não tem que ter cuidado com as palavras que eu uso. O sistema que odeia os homens que está vigente na sociedade. Tá bom? Então vamos voltar agora para o nosso vídeo. Torne-se membros do canal e vamos voltar.
Mas por que essa mentalidade da grama verde também é tão problemática? Vamos falar sobre alguns problemas. Por exemplo, essa mentalidade da grama verde ela pode nos levar a tomar decisões impulsivas. Então, muitas vezes, a gente não está muito feliz com a nossa vida. E essa mentalidade nos leva a tomar decisões precipitadas. E acontece o que aconteceu com essa moça aqui ao lado. Destruiu tudo aquilo que ela construiu junto com um homem que a amava verdadeiramente, que dedicava a vida a fazê-la feliz, para tentar viver uma toda e vã esperança para ter a felicidade que era compartilhada com as amigas. E simplesmente ela se decepcionou porque as coisas não funcionam dessa forma. Ela viu pela primeira vez que as amigas não são felizes como ela imaginava que seriam. Ela não vai viver aquilo que ela imaginava que viveria. E isso é extremamente aterrador na mente de uma digníssima. Outra questão é que essa mentalidade impede da gente aproveitar aquilo que nós temos. O budismo, né? O Siddhartha Gautama falou uma coisa muito importante. O segredo da felicidade é simples. Basta você aprender a amar aquilo que você tem e rejeitar aquilo que você não tem. Esse é o segredo de ser feliz. Só que essa mentalidade nos impede de amar as coisas que nós temos, pois nós estamos sempre preocupados em fazer comparações desfavoráveis sobre aquilo que nós temos. Então, a vida de solteira é mais feliz do que a vida de casada. Poxa, essa vida de casada é ruim. É isso que está me impedindo de encontrar a realização. Então o que eu vou fazer? Vou jogar isso fora para tentar ser feliz lá. E destrói, quebra a cara. E por último a gente pode falar que essa mentalidade faz com que a gente não se sinta bom o suficiente. A gente acaba pensando, poxa, eu destruí tudo que eu tinha e eu não consegui alcançar a felicidade que eu esperava, que eu acreditava que ia ter, que me prometeram que eu tivesse. Então isso significa que eu sou a pior coisa do mundo, não tenho nenhum tipo de valor inerente, eu sou uma porcaria. Isso destrói a autoestima e leva a problemas emocionais como depressão e vários outros. Tudo isso por causa de uma mentalidade infantilizada que se deixa levar pelo que as amigas falam. Se essa moça tivesse preservado o casamento dela, não tivesse ouvido as amigas, ela seria muito mais feliz agora. Claro, se ela estivesse ativamente buscando melhorar a relação. Ela tem que, sim, ativamente buscar com o marido melhorar tudo, viverem bem. Infelizmente, as digníssimas modernas não querem fazer nenhum tipo de esforço. Só querem se relacionar na base do que elas podem lucrar nos relacionamentos. Elas usam os homens e não os amam de verdade. É triste, mas essa é a realidade das digníssimas hoje. Uma pena. Felipe Chaves aqui, encerramos o vídeo de hoje. Comprem na Heavy Subs. Mais uma vez, cliquem no link, usem o meu cupom FURIA. Invista em vocês, você vai estar abençoando o meu canal e tornem-se membros do canal. E se você quiser fazer alguma oferta, tu falou que nem pastor da igreja, alguma oferta, você pode enviar qualquer valor pelo nosso Live Pix. O link também está no comentário fixado e está na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal, me ajudem a sair do Shadowban, tá bravo, nós ficamos por aqui, até amanhã.